Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse se fala sobre ele. Jesus Cristo está em todos os livros da Bíblia. No Gênesis, Jesus é a semente da mulher. No Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. No Levítico, ele é o sacerdote, o altar, o Cordeiro do sacrifício. Em Números, ele é o pilar da nuvem durante o dia e o pilar de fogo à noite. Em Deuteronômio, Jesus é o verdadeiro profeta. Em Josué, Jesus é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. No 1º e 2º Samuel, ele é o profeta a nós confiado, o rei esperado da nação. Em Reis, ele é o nosso rei prometido. Em Crônicas, Jesus é o descendente de Davi. Esdras, ele é o ensinador divino. Em Neemias, Jesus é o nosso restaurador, o construtor divino. Em Esther, ele é o nosso advogado, é a providência divina. Em Jó, ele é o nosso redentor imortal. Nos Salmos, ele é o nosso pastor, nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. No Cântico dos Cânticos, ele é nosso amável noivo. Em Isaías, Jesus é o servo sofredor, o Messias que há de vir. Em Jeremias, ele é a descendência justa. Em Lamentações, ele é o nosso profeta, que chora, o consolador de Israel. Em Ezequiel, ele é aquele que tem o direito de governar. Em Daniel, Jesus é o 4º homem na fornalha ardente. Em Oséias, Jesus é o marido fiel, para sempre casado com a pecadora. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo, o juiz das nações. Em Amós, ele é o restaurador da justiça, o Deus do fogo. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é aos pés daquele que traz boas notícias. É o ajuntador de Israel. Em Naum, Jesus é nossa fortaleza das desgraças. Em Abacuque, ele é Deus, Salvador. Em Sofonias, ele é o rei de Israel. Em Ageu, ele é o anel do sinete, é o que faz tremer a terra e os céus. Em Zacarias, ele é nosso humilde rei montado num potro, o renovo. Em Malaquias, Jesus é o Filho reto, o sol da justiça, com a cura em suas asas. Em Mateus, Jesus é Deus conosco, o Messias. Em Marcos, ele é Filho de Deus, o Rei. Em Lucas, ele é o Filho que sente o que você sente, o Filho do homem. Em João, ele é o pão da vida. Em Atos, Jesus é o Salvador do mundo, o Cristo ressurreto. Em Romanos, Jesus é a retidão de Deus. Em 1 Coríntios, ele é o Cristo crucificado e a ressurreição. Em 2 Coríntios, ele é o Deus de todo consolo, a imagem de Deus. Em Gálatas, ele é a nossa liberdade, ele nos liberta. Em Efésios, Jesus é a cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus é sua alegria. Em Colossenses, ele é o homem perfeito, a perfeição. Em 1º e 2º Tessalonicenses, ele é a esperança, o Senhor que virá. Em 1 Timóteo, ele é a sua fé. Em 2 Timóteo, Jesus é a estabilidade, o nosso general. Em Tito, Jesus é a verdade, o nosso Salvador. Em Filemon, ele é o benfeitor. Em Hebreus,
ele é o sacerdote eterno. Em Tiago, ele é o poder por trás da fé, o legislador. Em 1 Pedro, ele é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, Jesus é nossa força. Em 1 João, Jesus é amor. Em 2 João, ele é o Filho do Pai, o advogado dos homens. Em 3 João, ele é a motivação e verdade. Em Judas, ele é o fundamento da fé, o único dominador e Senhor. No Apocalipse, Jesus é o Rei vindouro, o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o guarda da criação, é o criador de tudo. Ele é o arquiteto do universo e o administrador de todas as épocas. Ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será, imutável, inalterado, invicto e jamais será arruinado. Ele foi ferido e nos trouxe a cura. Ele foi transpassado e nos alivia as dores. Ele foi perseguido e nos trouxe a liberdade. Jesus esteve morto e nos trouxe a vida. Ele ressuscitou e nos traz poder. Ele reina e nos traz a paz. O mundo não pôde compreendê-lo. Os exércitos não puderam derrotá-lo. As escolas não puderam explicá-lo. Os líderes não podem ignorá-lo. Herodes não conseguiu matá-lo. Os fariseus não podiam enganá-lo. As pessoas não podiam detê-lo. Nero não pôde esmagá-lo. Hitler não pôde silenciá-lo. A nova era não pode substituí-lo. E Oprah não pôde dar satisfação dele. Ele é a vida, amor, longevidade e Senhor. Jesus é bondade, benevolência, suavidade de Deus. Ele é santo, justo, imenso, poderoso e puro. Seus caminhos são retos, suas palavras eternas, sua vontade não muda, suas leis imutáveis, e sua vida está em mim. Ele é meu Redentor, ele é meu Salvador, ele é meu guia, ele é minha paz, ele é meu Deus, ele é meu sacerdote, ele é minha alegria, ele é meu conforto, ele é o meu Senhor, ele, Cristo Jesus, governa a minha vida. Autor desconhecido.